estamos aqui, vamos todos nos unir, o mundo melhorar. Muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Encarnação, questão de justiça. Já parou pra refletir o que você faz aqui, de onde vem, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir, tudo melhorar mais. Muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Encarnação, questão de justiça. Encarnação, questão de justiça. Se você voltou aqui, volta para reconstruir tudo que ficou pra trás. Encarnação, questão de justiça. Encarnação, questão de justiça. Vou colocar a cadeira. Já somos uma multidão, damos santa vazia. Não cabe mais decisão, ignorar a aptidão é desgarrar esta vida, salvando as obrigações, para fugir. Ninguém aqui precisa ser perde o comando, uma atitude, é só filho do rei, do arco de você. Todo passo dele busca onde curar. Já são chegados os tempos de baixar o meu velho olhar. A dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram como a vida na humanidade. E vamos ao divino conselho, fazendo a vontade do Pai. Corações arrepeios de Deus, na obra do Reino, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não venha redenção do mundo, tá batendo a porta. Corações arrepeios de Deus, dando os sinais, nos vê a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristão, que a obra de Jesus mais aparelho é nossa. Oh, 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 oh.
nós temos de baixar o véu da ignorância pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. Abre os laços do céu ressoar como vadia da boa vontade de Deus. E vamos ao divino conselho, fazendo a vontade do Pai. Corações arrepeios de Deus, a obra do reino, não há quem não possa. De sombra e de dor, toda ausência de amor. Vem que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações arrepeios de Deus, soprando os sinais. Eu sei a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã. É a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. É a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. É a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Essa é pra cantar juntos, né? Ninguém conhece essa. Agora nós vamos pegar umas 3 aqui pra cantar junto. Vamos lá? Devagar, porque já tive pressa e parece que sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só nessa vida, de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Quem sabe não, já volta. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente importantemente como um velho boiadeiro levando a boiada pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Onde o choro que a gente não vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e vai ser assim, para eu não me ser capaz de ser feliz. Vamos lá! Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir.
sorrir, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Mais uma do repertório para cantar juntos. Vamos aquecer, porque tá frio. Então, poxa, ela estava olhando ali. A nossa palestrante da manhã já chegou e ela trouxe até um ajudante hoje, parece. Ah, é? Trouxe um assessor? É, respondeu para ela, mas daqui a pouco a gente chama Assessor ele. ou assessor? Eu acho que vai ter ajuda na palestra. Hein? São os atores. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a sua vida. E aí? Aleluia. Só vocês, né? Aleluia. Aleluia. Canta mais. Homens fracos creiam em mim, toda de desvio. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo campo a te secar, a esperança vai brotar. Se da minha presença uma vida. Aleluia. Aleluia. Como Cristo Consolador, mensageiro do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia. Aleluia. Vamos aquecer comigo. E aquecer o coração. Todos num só coração, as nações se dão as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a cor. Então cantaremos aleluia. 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 Aleluia.
chegava me falou: Semente guarda para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, não, que me vai sonhar. Nunca se entregue, faça sempre mais manhã. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente pra amanhã. E para não ter medo, esse tempo vai passar. Não se desespere, que pare de sonhar. Nunca se entregue, nasce sempre faz manhã. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Mais uma vez, pessoal. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Mais uma vez. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Xará, vamos aproveitar que está todo mundo animado. Vamos cantar mais uma, né? Cantar juntos. Bom dia, Thaís. Eu estava comentando aqui que você trouxe um ajudante, né, para fazer a palestra. Aí ele tinha saído para lá, mas depois ele veio dar um bom dia, né? Né, Xará? Vai convidar ele para dar um bom dia? Cadê ele? Já chegou aí? Ele está lá no fundo já. No vídeo tomando café. Ah, tá saindo a mão lá. Vamos lá, essa para todo mundo cantar junto, mais uma vez. E hoje é dia dos pais, né? Que maravilha. Feliz dia dos pais a todos os pais presentes aqui. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos pra trás. Vivemos esperando o dia que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo.
Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Todo mundo. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, vivemos esperando o dia que seremos para sempre. Vivemos esperando. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. Pra sempre. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nesta casa de amor que as benesses do amor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos e água da paciência, ligar em ele, filosofia, tomei ciência. Aqui, nesta casa do coração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse posto espiritual que eu conheci a vida real. Obtirei som em fé. Depois de muitas e muitas peças, palestras e armamento, a casa quando é santa é Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas. Frente de serviço que a todos levanta, novo atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos no peito, pessoas com quem posso contar.
atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando tanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé. Ele cai, ele a casa quanto é santa é, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas com os olhos teus. Depois de muitas e muitas peças, palestras e da fé, religar e religar. A casa quando é santa é, posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa. E agora é o momento da nossa prece. Gostaria de convidar a todos para fazer essa prece com a gente, cantando a oração do Pai Nosso. Vamos ficar de pé para a gente poder conseguir buscar mais energias, uma respiração mais tranquila. E lembrando que nesse momento é o momento que dá o início, que os nossos irmãos começam a receber as mensagens daqui dos nossos entes queridos. Então, mentalize o seu ente querido, direcione a ele muita luz, muita gratidão, todo o seu sentimento de amor, de carinho. Aqueles que têm os pais presentes fisicamente, mesmo que não estão aqui nesse momento, também direcionam a eles essas orações. E aqueles de nós que já temos os pais no plano espiritual, que Jesus possa, através dos benfeitores amigos, levar o nosso amor, o nosso carinho até esse Espírito que reencarnou juntamente de nós com a missão de nos educar, nos ensinar, de sermos amigos, parceiros. Então nós devemos muita gratidão aos nossos pais. Vamos orar. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o seu amor vela por mim, e seja feito assim.
Esse dia vai nos aborrecer e perdoar as nossas ofensas de um modo maior, porque Esse Jesus está de nós. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Só vocês, cantando. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, que seja feito assim. Pessoal, oi. Eita, isso. Antes da gente dar início, gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais aos nossos companheiros da música, Zé Joaquim, Ronaldo Freitas, Irã, o Cristiano também, que não pôde estar presente hoje. Hoje nós estamos recebendo a nossa querida irmã, aqui da cidade de Guaxupé. Muitos de nós a chamam de Thaís Saad, outros Thaís Regina, outros tia Thaís, outros falamos a Thaís do Plínio. Mas eu gostaria de mexer com o Plínio um pouquinho. Vamos mexer com ele? Eu gostaria de chamar o Plínio aqui para dar um bom dia para o pessoal e representar todos os pais aqui presentes, né? O Plínio também é pai e veio acompanhando a Thaís, então ele vai vir aqui dar um bom dia e representar os pais aqui presentes. E em seguida a gente passa a palavra para a Thaís, desde já agradecendo, Thaís, imensamente você aceitar o nosso convite e poder estar conosco aqui nessa manhã. Você achou que você ia escapar, né, primo? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Eu estava quietinho lá no fundo, lá, ninguém me viu e me chama aqui na frente. Vai desejar um bom dia a todos, desejar um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe todo mundo. E o Plínio é papai de 2 filhos. Fala o nome dos filhos. O Arthur e a Elisa. Arthur e Elisa. Isso aí, Plínio, obrigado. Com você, Thaís. Obrigada, Plínio. Obrigada, Ronaldo. Bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos em Cristo. Que manhã linda, por sinal. E depois dessa cantoria das luzes, eu sou uma manteiga, viu, gente? Nossa Senhora! E hoje, em especial, eu dedico esse dia com muito carinho ao meu avô, meu querido avô Terezinho, que ele retornou à pátria mãe em dezembro de 2024.
Então hoje esse ano é o primeiro ano que eu não o abraço fisicamente, mas que onde ele estiver, eu sei que me ouve, que ele receba fraternalmente o meu abraço carinhoso. Lembrando sempre daquele sorriso gostoso dele, me chamando, ô filha, vem cá. Então que Deus abençoe com muito carinho ele. Meus queridos, nós vamos falar hoje, nessa manhã de luz, sobre algo muito significativo para as nossas vidas. Algo que, de certa forma, coordena a nossa vivência, mesmo que de forma sutil, delicada, mesmo que muitas das vezes nós não liguemos a isso, a importância do nosso viver, das nossas escolhas. Nós vamos falar sobre a fé. E é interessante que para representar a fé, nós vamos rever. Vocês lembram? Precisamos ver para crer. De onde vem essa expressão? Vocês lembram de onde vem? Nós vamos falar hoje, e eu vou até pedir a permissão de vocês para eu ler o diálogo deste livro aqui, Boa Nova, de psicografia do Chico, pelo Espírito Humberto de Campos. Eu vou ler o diálogo do Cristo com Tomé. Hoje, para iniciar a nossa conversa sobre a fé, eu vou trazer para vocês esse apóstolo do Cristo, que foi realmente regido pela dúvida. E muitas vezes a gente vê a dúvida como algo ruim. Mas, meus queridos, a dúvida é o primeiro passo para chegar às respostas. Quem não duvida, quem acredita que já sabe de tudo, está equivocado. Porque nós pouco sabemos da grandeza do universo. Pouco sabemos da grandeza do Pai. Lá no Livro dos Espíritos, certa vez Kardec perguntou qual é a natureza íntima de Deus. E foi-nos respondido pelos Espíritos orientadores que nós ainda não temos condições de alcançar a intimidade do Pai. Mas o fato, meus queridos, de nós não conseguirmos alcançar a intimidade do Pai, não quer dizer que nós não podemos acessá-los com o que temos em nós. Então a fé é essa força motriz das nossas vidas. E mesmo que a gente duvide muito, como duvidou Tomé, e foi necessário que ele duvidasse, pois a dúvida dele o transformou, fez dele um grande apóstolo. Então, para que eu não me perca nesse diálogo maravilhoso de Jesus com Tomé, trazido nesse livro de Humberto de Campos, eu vou ler para você. De todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária, da zona de influenciação do Senhor junto dos homens considerados importantes e mais ricos. Não raro, insistia com Jesus para que ele atendesse às exigências dos fariseus bem aquilhados de autoridade e de riqueza. Naquele dia, de breve repouso e dalmanuta, o mestre descansava na choupana de um velho pescador chamado Zacarias, quando o discípulo, Tomé, surgiu inesperadamente reclamando-lhe a atenção nestes termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam um sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardava silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno do seu alvitre. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por essas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos, interessados em conhecer o lago e suas aldeias mais influentes. Esses viajantes, Senhor, ilustres, fizeram-me portador de um convite atencioso e amável, pois vos espero em casa do centurião Cornélio Cimbro. Jesus, entretanto, depois de longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom algo doloroso: que desejam de mim? Querem conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais confortável. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai, redarguiu Jesus com tranquila firmeza. Deixando transparecer o desgosto que aquela resposta lhe causava, Tomé insistiu: Mestre, mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos?
Acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-lhes o vosso poder divino, pois, ademais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia, Deus não exige que os homens o conheçam senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. E, desfazendo as ponderações descabidas do discípulo, o mestre continuou. Julgas então que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinados à inovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai de sabedoria infinita, na eternidade de sua glória, ou um César romano que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Tomé escutava-o, surpreso e entristecido. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido: Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, estes forasteiros desejam apenas um sinal de Deus nos céus. Mas, se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor de sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos no que se refere à assistência material. Contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada da natureza com a exatidão de suas leis e timbram sempre em negar a assistência da providência divina. Vai, Tomé, e diz-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontram satisfeitos e confortados na terra. Destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou hesitante: Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Uma só lágrima, que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus. Vale mais do que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação da humildade no trabalho do bem. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres quanto sabes sobre algo. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor que eleva e santifica, porque só Ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. João 13:35. Depois desse diálogo, logo em seguida, o mestre foi preso. E Tomé, então, foi açoitado por uma culpa absurda. O seu coração doía. Ele sentiu-se pequeno. Como pôde ele questionar a grandeza do mestre? Então, ele foi até a caminhada quando Jesus já estava com a cruz aos ombros, subindo o Calvário. Tomé misturou-se na multidão, porque com exceção de João, que ficou o tempo todo ao lado de Maria,
os demais discípulos e Tomé debandaram, receosos de serem presos, de serem perseguidos por conta de Jesus. Mas ele se envergonhou disso e se misturou na multidão. De repente, quando menos esperava, estava Tomé ao lado do Cristo. Cristo subindo ao Gólgota e Tomé o olhava, e as lágrimas corriam, e o coração estava apertado. E nesse momento, Tomé seguiu sempre, até que o madeiro se ergueu, exibindo sentenciado sobre os raios do sol claro, no topo de uma colina, como para apresentar um espetáculo à vista do mundo inteiro. Tomé se pôs a chorar discretamente. Logo, porém, como se o olhar do mestre buscasse entre as milhares de criaturas reunidas, observou que o Jesus o fitara. E, magnetizado pela sua feição divina, avançou hesitante. Desejava escutar daqueles lábios adorados a reprovação franca e sincera que merecia o seu condenável procedimento, fugindo ao testemunho da hora extrema. Aproximou-se ofegante da cruz e, deixando perceber que apenas cedia a uma necessidade espiritual naquele instante supremo, ouviu Jesus dizer-lhe em voz quase imperceptível: Tomé, no Evangelho do Reino, o sinal do céu tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. O apóstolo compreendeu-lhe as palavras e chorou amargamente. Aconteceu que Jesus, então, retornou ao plano espiritual. Mas alguns dias após, o mestre apareceu para Maria de Magdala, para João, para Pedro e para outros. E Tomé não se conformava. Como pode? Eu fui um dos discípulos do Cristo. Como pode? Eu acho que ele não tem como. Jesus morreu. Uma vez Jesus morreu, como pode ele voltar? Tomé, cheio das suas dúvidas, das suas angústias, chorava amargamente. Por que o Cristo não apareceu para ele? Senhor, se realmente tu estás vivo, dê-me um sinal. Tomé suplicava, em prantos, que Cristo desse-lhe um sinal. Aconteceu então que, reunida a pequena comunidade depois das preces habituais, Jesus penetrou na sala humilde com sereno sorriso, desejando aos companheiros paz e bom ânimo, como nos dias venturosos e risonhos da Galileia. Tomé, sentindo o coração bater-lhe precipitado, ergueu os olhos. O Senhor, percebendo-lhe os pensamentos mais ocultos, aproximou-se do discípulo de fé vacilante e o convidou a tocar-lhe as chagas. Depois de pronunciar as palavras que a narrativa apostólica registrara, acrescentou Jesus bondosamente: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que este é o sinal. Então a razão fria do apóstolo notou que um clarão novo invadia e penetrava a alma. Compreendeu finalmente que o martírio do coração que ama se reveste de misterioso poder. Tocado pela humildade do mestre redivivo, prosternou-se e chorou. Suas lágrimas eram de ventura e lhe proporcionavam ao espírito um júbilo, cujo preço torna todos os tronos da terra miseráveis e pequeninos. Sua alma acabava de vencer uma grande batalha. O coração triunfara do cérebro, o sentimento lhe acrisolara a fé. Que história, né, meus queridos? E como nós poderíamos trazer essa história para as nossas vidas? Talvez nós estejamos aqui inconformados que como pode Tomé, que viveu com Cristo assim, lado a lado. Porque nós já temos, pelos relatos apostólicos, evangélicos, que a energia de Jesus era sublime. Tanto é que a mulher enferma, né, que havia aquele fluxo de sangue contínuo, apenas de tocar num pedacinho da veste do Messias, sentiu-se curada. Então o campo vibracional de Jesus era indescritível para nós limitados. E como pode alguém que esteve ali tete a tete com Cristo duvidar tanto? Não perpassou para a cabeça de vocês? Como poderia? Mas eu pergunto para vocês, meus queridos, e parafraseando uma pergunta de uma colega de estudo nas quartas-feiras à noite, lá no grupo Espírito Obreiros do Senhor, se Jesus reencarnasse hoje, aqui na Terra, nós o reconheceríamos? Nós
vou perguntar mais, vou provocá-los. Nós aceitaríamos Jesus? Porque os judeus, meus queridos, estavam lá na Escritura que viria o Messias numa carruagem de fogo para fazer o quê? O que os judeus esperavam desse Messias? Os judeus esperavam que Jesus viria para causar uma revolução. Sim, mas qual revolução que os judeus queriam? Pode arriscar, gente, ninguém sabe nada não. Vamos junto. Uma revolução armada. Eles esperavam que Jesus fosse o líder político e militar, que impusesse a força e ao poder àqueles que os oprimiam. Quem eram os opressores da época? Os romanos. Era isso que os judeus esperavam desse Messias. Mas de repente, porque as Escrituras diziam isso, que viria o Messias, filho de Davi, que traria a paz e a justiça, mas também acabaria com a opressão. Só que eles não entenderam qual a opressão que o Mestre veio acabar, veio aniquilar. Qual a opressão que Jesus veio aniquilar quando esteve aqui na Terra? Alguém se arrisca? O orgulho, né, meus queridos? Jesus veio aniquilar o orgulho, veio oprimir o orgulho que nos oprime. Só que os judeus não entenderam isso. Tanto é que eles ficaram exaltados quando Jesus adentra Jerusalém, porque eles acreditavam, agora o negócio vai acontecer. E de repente Jesus adentra num burrinho, né? E nada acontece conforme eles queriam. Eles tinham essa ideia, que Jesus viria para causar a revolução material, de poder político, econômico, cultural, líder. E de repente vem Jesus, saindo de uma cidadezinha sem nenhuma importância, né? De uma família de uma cidade, Nazaré. Naquela época, Nazaré pertencia à Palestina. Atualmente, por conta dos conflitos, Nazaré pertence a Israel. Mas naquela época não, pertencia à Palestina. Era uma cidade sem importância nenhuma, sem nenhum registro interessante. E é de lá, então, que sai a origem de Jesus. Um carpinteiro, sem nenhuma pretensão política, econômica e militar, cuja única pretensão desde sempre foi a propagação do reino de Deus. Então eu pergunto para vocês hoje, se Jesus estivesse encarnado entre nós, hoje com a configuração que nós temos, né, pelas redes sociais, pela mídia, Jesus teria mais ou menos, para a gente aceitar, vamos pensar, teria que ser bem magro, até um pouco másculo, assim, uma coisa meio malhada, porque senão a gente não ia chamar a atenção dos nossos olhares nas redes sociais. É ou não é? Se Jesus aparecesse lá na rede social fazendo uma live, como você gostaria que fosse Jesus? Bonitão, né? Bem assim, bem musculoso, todo com boa comunicação, sorriso, né, clarinho, aquela coisa assim. É ou não é, pessoal? A gente ainda idealiza um Jesus de acordo com os nossos padrões imperfeitos. Vamos pensar aqui, foi falado isso no nosso estudo de quarta. E se Jesus hoje viesse preto, nós o aceitaríamos? Nós iríamos acatar no nosso coração com tudo que ele viesse trazer, não pelo que ele se apresentasse, mas pelo que ele vivesse, como sempre foi, pelas palavras que ele trouxesse através do exemplo? Se Jesus viesse um cadeirante, nós o aceitaríamos, meus queridos? Se Jesus... mas então se naquela época os judeus esperavam Jesus, né, poderoso, dominador, Jesus veio humilde, simples, então quer dizer que Jesus dessa vez vai vir como? Humilde e simples, não é? Numa família simples. Daí está lá o Joãozinho da escola municipal fulano de tal, falando de amor. Está lá o Joãozinho propagando a igualdade. Nós o reconheceríamos como Jesus? Não, gente, olha esse menino aí faladeiro. Quero ver. Ou vamos mudar a configuração. Então, se Jesus, para poder quebrar um pouco esses paradigmas, Jesus então vai vir de uma família poderosa, economicamente falando. Mas ele é Jesus, não se esqueça, ele é o Cristo planetário. Mesmo uma família de poder econômico, ele vai continuar a propagar o quê? A dignidade, ele vai dar muitos empregos, ele vai vir propagar os direitos sociais, ele vai vir propagar a dignidade humana. Nós o aceitaríamos? Capaz também, ela fala essas coisas, mas nasceu em berço de ouro. Se é pobre, não tem
não tem autoridade para falar. Mas se é rico, nasceu em berço de ouro, também não tem autoridade para falar. Então, meus queridos, eu pergunto para vocês, é para que nós reflitamos junto. Qual a diferença da perspectiva dos judeus para conosco? Tem alguma diferença? Nós ainda idealizamos o retorno do Mestre para acabar com tudo. Quantas vezes nós escutamos? Ai, nossa, gente, isso aí devia dar uma limpada. Deus devia fazer tal coisa. E já é passado para nós, meus queridos. Deus é amor. Está lá em João 4. Deus é espírito e deve ser adorado em espírito, é verdade. Deus não aniquila os seus filhos. Deus não cria um filho para se perder. Tanto assim é que Ele mandou o primogênito, a gente brinca, né? O primogênito, o Cristo planetário, que é Jesus, para vir-nos ensinar o amor, combater a opressão dos nossos corações, para que a gente possa ser mais fraternos, mais humanos. Mas, meus queridos, para que a gente possa ser... Vamos pensar, qual é o nosso objetivo desde quando fomos criados? Por Deus. Eu não estou falando pela mãe e pai de vocês não, viu gente? Por Deus. Eu perguntei para umas crianças da evangelização, qual é o teu objetivo desde quando você foi criado? Ah, minha mãe quer que eu seja médico. Não é esse. Qual o objetivo de nós quando fomos criados por Deus? Lá atrás, porque nós, a doutrina espírita, como o cristianismo redivivo, consolador prometido, nós acreditamos na imortalidade da alma. Eu acredito que, de certa forma, todos nós que estamos aqui hoje acreditamos nisso. Na imortalidade da alma e na continuidade da vida. Então eu pergunto para vocês, qual é o objetivo de nós termos sido criados por Deus? Evolução, evoluir. E evolução e evoluir implica em quê? Pode arriscar, viu, gente? Ser feliz. E ser feliz, verdadeiramente, no sentido da nuance de Jesus, implica em quê? Quem falou? Amar. Nós fomos criados por Deus para aprendermos a nos amar. Só que, meus queridos, creiam, não há como alcançar a plenitude do amor sem estagiar pelos degraus da humanidade. Antes de chegarmos ao patamar do amor pleno, nós precisamos de algo muito mais sutil, muito mais simples, que é sermos humanos, meus queridos. Nós precisamos aprender a ser humanos. Nós não temos sido humanos uns com os outros. A gente, às vezes, ouvida a dor alheia, a gente julga por qualquer motivo, a gente esquece da nossa humanidade. E é como quando eu julgo o outro, é como se só o outro erra e eu não. Então, quando eu olho o outro como humano, o outro erra. Mas eu, como humana, eu também erro. Isso relativiza o meu julgamento. Isso alivia o meu julgamento. Então, meus queridos, não tem como nós... Ontem, conversando com a minha vovó Maria, ela chama Sebastiana, viu, gente? Minha vida inteira eu conheci como vovó Maria. Tanto é que teve uma vez, eu já era adolescente já, uma moça chegou lá na porta da casa dela e falou assim, moça, você sabe, eu já era grandinha, moça, você sabe onde mora a dona Sebastiana? Eu falei, não, Sebastiana por aqui. Corri lá dentro e falei, vó, a senhora sabe onde tem alguma Sebastiana por aqui? Ela, uai, Thaís, sou eu. Era a afilhada dela de São Paulo, estava chegando quase que eu mandei a moça embora, porque eu não sabia. Então, conversando com a minha vovó, e minha vovó tem 87 anos. Então, ela já viveu muito, e é de uma sabedoria ímpar. E ela me contando, todas as vezes que a gente está junto, eu gosto de ouvi-la, gosto de escutá-la, porque ela tem muita história, né? Impressionante como que ela lembra detalhes, fatos da infância dela. E ela estava me contando, e é uma pessoa que já teve retorno ao mundo espiritual, dos pais, de uma filha, de irmãos e, recentemente, do esposo. Então, gosto de ouvir o que ela me traz.
E nós conversando, e ela foi contando histórias do papai, né? Nossa, ela tinha 12 anos quando o pai dela desencarnou por um infarto. Foi na noite de Natal, eles estavam esperando ele para a ceia e veio a notícia, né? E ela contou e ela chorou, os olhos lacrimejaram. Ela tinha 12 anos, ela está com 87, faz 75 anos que ela viveu essa situação. Daí ela contou com os detalhes, chorou, e eu olhei para ela e falei, vó, dói, né? Ainda dói. Depois de 75 anos dói. Ela falou, não, filha, dor não, saudade, é diferente. A avó sente muita saudade dos momentos que eu vivi com o papai. Ele era uma pessoa diferenciada. Ele muito me ensinou. E eu pensei, gente, mas ela tinha só 12 anos. Sabe que deu tempo dele ensinar tanta coisa? Eu falei, vó, mas me conta. O que mais a senhora aprendeu com o seu pai? Ela falou, a ser humana. Eu pensei, por isso que isso me ajudou a fechar o que eu ia falar com vocês hoje. Porque eu não sabia da desfecho que nós íamos conversar. Eu falei, vó humana, mas como assim? Porque a minha avó, ela estudou até o 4º ano primário, segundo ela. Ela aprendeu a ler, escrever e fazer continha. E ela faz conta de cabeça melhor que eu. Apesar que, né, não é muito difícil fazer conta de cabeça melhor que eu, não, gente. A pessoa que é de humanas pura. Então, ela pegou e falou assim, falei, não, mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela falou, filha, papai sempre dizia que a gente nunca deve se achar melhor que o outro. E a gente nunca deve apontar a feridinha da outra pessoa, a feridinha do irmão. Falei, mas por quê, vó? Porque a gente tem muitas em nós. E a gente não gosta que cutuca as nossas feridinhas. Então, meus queridos, isso foi só um pedacinho do que eu conversei com ela. Eu fiquei ali pensando o quanto que eu tenho que crescer e aprender. Porque às vezes a gente cutuca a feridinha dos irmãos. E até esquece que a gente tem as nossas próprias feridas. Porque o gostoso é cutucar a ferida do outro. Né? O gostoso é machucar ali a feridinha alheia. Se fulano já fez algo que não é legal, mas é lógico que eu vou propagar. É lógico que eu vou. E vocês já repararam que a gente propaga e não é com humanidade, não. A gente propaga igual como se a gente fosse um escritor. A gente acrescenta várias coisas no que a gente está propagando. Então, meus queridos, nós estamos precisando de alguma maneira resgatar em nós o senso de humanidade. Jesus não é à toa que ele reencarnou aqui na Terra, que ele sentiu as dores do corpo humano, que ele teve necessidades fisiológicas como nós tivemos. Por que o Cristo planetário, Jesus, necessitaria vir aqui na Terra para nos ensinar o amor? Ele poderia estar lá no alto, enviando os seus emissários, os seus mensageiros, assim ele fez também. Mas por que ele quis estar aqui, meus queridos? Qual a melhor forma de se humanizar, se não vivendo aqui na Terra? Se não vivendo como humano, sentindo as dores do humano. As dores, meus queridos, as dores das dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Uma das lições do Messias, eu vou achá-la aqui para vocês, para eu ler para vocês. Eu anotei uma fala de Jesus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Está lá em Mateus. Está lá em João 20, 29. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus quis dizer com isso, meus queridos, que nós, ainda como judeus, nós estamos sempre a pedir sinais para o Cristo. Tudo que já é passado para nós, todo o exemplo que ele deixou, para nós ainda é pouco. A gente ainda não internalizou, não assimilou a grandeza de Jesus nas nossas vidas. A grandeza do seu Evangelho. Porque nós sabemos que o Evangelho não foi Jesus que sentou ali e escreveu. Foram registros dos apóstolos que conviveram com ele. E nós sabemos também, tem um ditado muito interessante, eu quero ver se realmente esse ditado é interessante. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Vocês conhecem esse ditado? Vocês acreditam nele? Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina? Meus queridos, é um ditado muito interessante, porque realmente não cai uma folha de uma árvore sem que Deus esteja no comando.
Mas por que diante das nossas dores, das nossas dificuldades, nós ainda, e quando falo nós, eu estou incluída nesse meio, nós nos desesperamos tanto? Se Deus está no comando e está tudo certo, está tudo organizado, porque não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina, por que a gente precisa de mais sinais para crer? Por que a gente precisa que Jesus venha novamente? Que a gente tem... quando Jesus vier de novo, meus queridos, nós estamos preparados para receber aqui na terra Jesus de novo encarnado? Se em espírito nós estamos tendo dificuldade de acessá-lo? Compreende? Então nós ficamos assim nessa busca de Jesus, né? Que Jesus talvez, quando Jesus estiver aqui na terra de novo, meus queridos, Jesus já está entre nós. Ele nunca nos deixou, Ele sempre esteve. E não sou eu que estou dizendo isso não, está lá em Mateus. Está lá em Mateus 25, 35 a 45, quando o mestre diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E Jesus respondeu: digo em verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim estarão a fazer. Entendem? Isso é humanidade. Jesus não nos cobra nem algo, nada além do que nós podemos dar. Jesus nos cobra apenas, meus queridos, que nós sejamos humanos uns com os outros. Que nós respeitemos o outro na sua necessidade. Se ele tem fome, dá-lhe de comer. Se ele tem frio, agasalhe. Se ele está doente, acolhe. Imagina, é tão bom, né? Quando teve uma vez a gente estava resfriados, doentinho, uma amiga levou um caldo quente para nós. Estava desanimada de fazer comida. E na hora que chegou aquele caldo, parece que eu nunca tomei uma sopa mais boa do mundo. Era a sopa, talvez, que era a melhor do mundo, não. Era o gesto, era o carinho que foi implantado ali naquele momento. Então isso, meus queridos, está faltando isso em nós. E eu não estou falando para que nós façamos isso para os estranhos, não. Está faltando isso em nós, no nosso lar, na nossa casa. Quantas vezes nós nos levantamos e cruzamos no nosso lar, na nossa casa ali, e nos damos bom dia. Ou se é para falar com o outro, é através de ofensas, de olhares acusadores. Sabe, meus queridos, não há como alcançar a plenitude do amor se nós não aprendermos a ser humanos com quem convive conosco. São pequenos gestos. O Messias não pede nada além de que sejamos humanos. Tive fome e me deste de comer. Tive frio e me agasalhaste. Estive doente e me visitastes. Quantos irmãos nossos às vezes somem e a gente nem sabe porquê, às vezes está doente. E a gente nem tem notícia, porque a gente não buscou saber desse humano, a gente não buscou visitá-lo. Então, meus queridos, não adianta a gente querer ficar querendo muita coisa, esperando grandes sinais, grandes coisas, se nós não estamos sendo capazes de trabalhar com o mínimo que é ser humano. Thaís, parece que está chovendo no molhado, mas eu pergunto para vocês, meus queridos, quanto humano vocês têm sido no dia a dia? Com as pessoas que cruzam o seu caminho, com as pessoas que estão dentro do seu lar, com aquele irmão do trânsito, sabe? Que você estava lá parando com um sinal de pare e o bichinho passou descontrolado. O que a gente faz? A gente fala Deus abençoe? Ai, que Deus abençoe esse irmão, vai saber por que fez isso. É assim, gente? Quando você está lá na fila do banco enorme e vem um cidadão do nada e chega lá no caixa. A gente está lá na fila, Deus abençoe esse irmão. Que atitude, né? Deus abençoe ele, coitado. Vai saber o problema que ele está para fazer isso. É assim que a gente faz, meus queridos?
Ou quando a gente está em casa, e daí né, as donas, as que cuidam da casa, assim, e daí, lá vem o menino correndo e quebra aquele vaso de cristal que você ganhou, não sei de quem, ou que você trouxe da viagem X. Ô filho, tranquilo. Deixa pra lá, vem cá, ajuda a mamãe aqui a organizar. É assim? Moleque, pelo amor de Deus. Então, vocês estão vendo? Não é muito, meus queridos. A gente não precisa, sabe, ir lá para... Precisa. Aqueles que vão são maravilhosos e Deus os abençoe. Mas ninguém aqui precisa ser missionário lá na África, não. Tem muita gente sedenta. Tem muita gente com fome de alma, de presença, de espírito aqui. Às vezes é interessante, eu acho muito isso interessante, esse olhar de humano. Quando alguém machuca, se alguém caísse ali fora, espero que ninguém caia, não estou fazendo previsão, viu gente? Mas vamos supor que alguém cai lá fora, machuca o joelho, aquele sanguaiada todo, o que a gente faz? Não, a pessoa pode chorar, você não vai falar, não, chorona. Você não vai falar que ela é chorona, compreensível, machucou, dói. Você vai lá, você vai ajudar, você vai acolher, não vai, gente? Vocês não vão fazer isso? Vocês vão ficar olhando, nossa, caiu, coitado. Não, vai todo mundo mobilizar, vai fazer força, vai ajudar essa pessoa. Não é assim? E quando alguém está sisudo, quando alguém está em silêncio, quando alguém está com a cara amarga, quando alguém está mal-humorado, que você passa e fala, bom dia, e a pessoa te responde, nossa, mal-humorado. Você já parou para pensar que ele pode estar com muita dor? Pode estar doendo muito dentro dele, que não está nem com vontade de falar bom dia. Porque, gente, uma pessoa que está com o joelho sangrando, acabou de cair, ela vai ficar rindo falando bom dia para os outros? Ela pode chorar, ela pode sentir dor. Por que as nossas dores internas não podem existir? Por que a gente tem que ser julgado por não querer falar bom dia hoje, porque está doendo muito ainda? Por que eu tenho que estar sempre sorrindo de cara boa para Deus e todo mundo, se eu não estou bem? Entendem o olhar de humano? Isso falta, meus queridos. Quantas vezes nós julgamos o outro porque ele chegou com a cara azeda, né? A gente, quando era criança, fala, nossa, chupou limão? Chega com aquela cara azeda. Meus queridos, nenhum filho de Deus, bem, tranquilo, sabe? Com a vida ali sossegada, fica com a cara de quem chupou limão. Não fica, meus queridos. Você pode ter certeza que se você for ouvir aquela história, tem muitas dores engolidas. Tem muitos silêncios calados. Então, meus queridos, não julguemos. Não julguemos e lembremos mais uma vez, o reino de Deus não é deste mundo. Essa afirmativa do Cristo vai de encontro ao ensinamento da doutrina que traz que nós precisamos, e eu trouxe até a falinha que tem aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu ver se eu vou achar para vocês. A letra está tão pequena, gente, eu nem sei porque eu posso fazer pequeno, que eu não enxergo. Só para falar que eu... Aqui, achei. Quando Cristo diz, o reino não é deste mundo, Jesus designa claramente, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus designa claramente a vida futura, que apresenta em todas as circunstâncias como fim a que se destina a humanidade. Sem a consciência da verdade da vida futura, com efeito todo mal é eterno, toda dor é sem fim. Meus queridos, nós não somos deste mundo, nós estamos deste mundo para a nossa evolução. Entendem? Então, se nós não acreditarmos no amanhã, que nós somos imortais e temos uma vida futura, toda dor torna-se eterna. Toda dificuldade é intransponível. E qual foi a recomendação do Messias lá para os apóstolos quando eles estavam incrédulos? Se tivesseis fé, quem lembra? Fala comigo. Se tivesseis fé do tamanho, lembra dessa passagem que também está em Mateus? Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diris a esta montanha, passa-te daqui a acolá, e ela passar-se-ia. Lembram dessa passagem? Gente, não é um morro agudo não, viu? Vocês não vão chegar lá no pé do morro agudo e falar, vai, eu tenho fé. Não vai querer testar a tua fé tentando mudar o morro agudo. O morro agudo é em Goiás. Quem não é de Goiás, levanta a mão. Ai, bastante. Que morro grande que tem na cidade de vocês lá? Você, que levanta a mão.
É o Morro do Cristo, hein? Morro do Cristo. Deve ser imenso. Você chegar lá no pé dele, muda, morro. Pula, vai, morro. Você acha que vai acontecer? Qual é o seu nome? Vilma, acontece? Então, se não é esse morro, se não é o Morro do Cristo, não é o Morro desse morrão grande que nós temos aqui nas nossas Minas Gerais, o que Jesus quis dizer com isso, meus queridos? Se tivesse fé, vocês conhecem o grão de mostarda? Quem não conhece, já viu o gergelim? É menor que o gergelim. Esses que vão em cima de pão, de sanduíche. É menor, meus queridos. É meio arredondadinho, então ela acaba sendo um pouco menor, porque o gergelim ele é meio pontiagudo. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diriz a essa montanha, saia daqui e vai para lá, e aleluia. Quais montanhas? É o Morro do Cristo? Quais montanhas Jesus que se referia, meus irmãos? As montanhas das dores, das dificuldades. Vocês acreditam nisso? Que com fé é possível transpor as montanhas das dificuldades? Então por que a gente se acaba nelas? Se a gente crê nisso, meus queridos, e sempre me coloco junto de você, por que a gente se acaba nas dificuldades? Por que a gente duvida da providência divina? Por que a gente esquece que o reino de Deus não é aqui na terra? Que é um reino do Espírito. Lembra? Deus é Espírito e é necessário que seja adorado em Espírito e verdade. Meus queridos, o Evangelho do Cristo é a trajetória para alcançarmos a humanidade. Porque daí quando nós alcançarmos a humanidade, nós chegaremos então neste amor tão almejado que nós buscamos. Não tem como chegar ao amor, a Deus, porque né, o próximo é a ponte. Às vezes eu quero amar Deus, eu venho na casa espírita, eu vou numa igreja, independente da religiosidade, meus queridos, todas são muito importantes e válidas. Eu vou no altar, eu vou no culto, mas eu não olho no olho dele. Você não. Capaz, perdoa, mas Nossa Senhora, sai de perto. Perdoa, mas não convivo. É isso. Eu falo várias orações, eu sei de cor, prece de Cáritas, Pai Nosso, Ave Maria, São Francisco, várias. Mas eu não convivo bem com as pessoas que cruzam o meu caminho. É isso, meus queridos. Antes de oferecer a tua oferenda ao altar, reconcilia-te com o teu adversário. É a recomendação de Jesus. Todo o Evangelho do Cristo é um convite à humanidade, ao movimento, à ação. Não é letra morta, meus queridos. O Evangelho de Jesus é movimento. Semana passada nós tivemos aqui, nesta casa fraterna e querida, um encontro de casais sob a supervisão da Evangelização Espírita Memei, a qual fazemos parte. E teve um palestrante que ele falou algo que nos tocou muito. Ele disse assim, que nós temos dificuldade em abraçar. Mais interessante que aqui quando chega na casa espírita, ou às vezes na rua, a gente vai dar até uns abraços gostosos nos outros, né? Assim, quem a gente não tem muita convivência, quando se encontra, não é assim que vocês falam? Abraça, beija, fulano. Mas em casa a gente não abraça. E é interessante porque se você dorme e acorda que aquelas pessoas estão ali, por que você vai abraçar o cidadão lá de fora e não abraça daqui de dentro? A gente não abraça. Então, meus queridos, por que não abraçamos as pessoas que estão ao nosso lado? Porque elas nos conhecem? Porque nós as conhecemos? Nós não estamos juntos por acaso, lembra? Para alcançar a plenitude do amor, precisamos galgar os degraus da humanidade. Primeiro, aquelas pessoas que estão no seu lar são os seus maiores professores. Aprenda com eles, aprenda a ser humano com eles, para que você possa levar essa humanidade lá para fora. No Evangelho segundo o Espiritismo também, nós temos lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas, que é onde inclusive Mateus traz novamente essa reflexão, está lá no capítulo 14 de Mateus, sobre a importância de nós termos fé do tamanho de um grão de mostarda.
E nós encontramos que Kardec nos explica que a fé cega é mãe de todas as superstições. Ela não se sustenta, é frágil e pode levar ao fanatismo. Já a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Todas essas provocações que eu estou fazendo a vocês, não é para afrontar vocês não, viu? Eu sei que da próxima vez que vocês souberem que vai ter palestra da Thaís Saad, ai não, cabra chata, ela fica cutucando a gente, falando uns trem, ai não, da faladeira. Vocês vão até mudar o dia de vir. Mas, meus queridos, é para convidá-los a uma fé raciocinada. Não é aquela coisa, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu sou muito espírita. Opa, será que eu sou mesmo? Será que eu estou vivendo o Evangelho na minha vida? Reflita sobre o Evangelho do Cristo. Indague-se, mas não para se martirizar ou culpabilizar. É para você refletir, para melhorar, meus queridos. Kardec diz que a fé raciocinada, ela te livra do fanatismo. Quando é o que Tomé fez. Eu não estou aqui recriminando Tomé, não, porque nós somos idênticos a ele nesse sentido. A gente precisa de sinais, embora os sinais já estejam aí. Os sinais, meus queridos, é essa família que você está para você aprimorar, para você se reerguer. Os sinais são as dores que nos atravessam e que nos dá a força para continuar. Os sinais estão em todo momento, no dia maravilhoso que se despertou, na tarde luminosa que traz a noite. Os sinais estão a todo momento. Não precisamos de mais sinais, mas ainda assim a gente negligencia o Evangelho de Jesus nas nossas vidas. Eu amo desde que não seja fulano. Eu perdoo desde que não seja ciclano. Não, eu rezo, adoro a oração do Pai Nosso. Vocês conseguem entender a grandeza dessa oração? Palavra por palavra. Vocês já pararam para raciocinar sobre ela, o que ela significa? Pai Nosso. Não é Pai meu, Pai teu, Pai do João, do Pedro. Pai Nosso. Isso é Pai Nosso. É Pai Nosso. É meu Pai, é teu Pai, é teu Pai. E se o Pai é um só, meus queridos, o que nós somos? Vocês reconhecem todos os humanos como irmãos? Sim? Sim! Reconhecem? Sejamos sinceros. Mas são, né, meus queridos? O fato de nós não reconhecermos todos como filhos de Deus e, portanto, filhos do mesmo Pai, e, portanto, irmãos, não quer dizer que não sejamos. Eu posso não aceitar inúmeras coisas, mas elas são por si só, porque a verdade é uma só. Eu posso não querer ver a verdade, mas ela sempre será a verdade. Consegue entender? O Espiritismo, ao revelar a comunicação com o plano espiritual, oferece à humanidade as provas da imortalidade da alma e da continuidade da vida, que muitas vezes substituem a necessidade de tocar as chagas. Os fenômenos mediúnicos, como os que acontecem nesta manhã de hoje, a psicografia, são sinais que a espiritualidade superior nos oferece para fortalecer a nossa fé e para que não sejamos os que não viram e não creram. A fé espírita é, por excelência, uma fé raciocinada que não exige um milagre, mas busca a compreensão das leis divinas. É isso, meus queridos. Não é simplesmente crer. Eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou umbandista. Não é isso. É de tanto quanto, ou o que tanto de espírita você é, o que tanto de cristão você é, o que tanto você acredita no que você propaga, o que tanto você faz, o que você aprende no Evangelho. É sobre isso, meus queridos. Nós já estamos no 2025. Já é chegado os tempos de separar o joio do trigo. Já não podemos mais alegar demência sobre o Evangelho. Fazer cara de paisagem frente à verdade da vida. Nós precisamos, meus queridos, já marcar o Evangelho para nós, para que nós possamos. Lembre-se disso, Jesus não quer nada além do que nós possamos fazer. Ele apenas quer que sejamos humanos. Lembram disso? Para fechar, lembrando agora que eu falei de Tomé e não poderia deixar de concluir. Tomé, depois que ele
realmente sanou as dúvidas do seu coração e se iluminou, Tomé foi ser um grande propagador da Boa Nova na Índia. Lá na Índia, Tomé é um exemplo de mártir de fé, porque ele renunciou-se ao seu orgulho, às suas dúvidas, para trabalhar na Índia, né, que é um país, em grande maioria, budista. Ele renunciou à sua fé para poupar a sua dúvida, para propagar a sua fé em Cristo na Índia. Quem tiver mais interesse em saber sobre a sua história, o Pai Google traz muitas informações, e esse livro Boa Nova, do Chico, também tem muito mais coisas que eu não trouxe para vocês, para não ficar cansativo. Então, meus queridos, para a gente fechar, eu nem vi a hora. O Ronaldo falou que eu podia falar até meio-dia, por isso que eu estou tranquilo. Olha, na hora, né? Mentira, viu, gente? Deus me livre, vocês vão querer pedrejar eu. Vamos fazer o seguinte, já que é para a gente ser mais humano, não vou pedir para ninguém sair abraçando ninguém não, viu, gente? Mas, para a gente ser mais humano, eu vou pedir para um dos músicos, ou os dois, pegar o violão. Vocês vão tocar para nós uma musiquinha de fundo, instrumental. E nós vamos então fazer uma reflexão de humanidade, mas sem precisar abraçar, beijar o coleguinha, tá bom? Porque eu sei que se eu pedir para vocês abraçar e beijar, vocês vão fazer isso. Mas e aqui? É de coração? Vai abraçar com vontade? Vai, gente? Ou vai falar assim, só porque ela pediu, se eu não abraçar, o povo vai ficar olhando. Não é assim? Porque se todo mundo levanta e um continua sentado, quem que nós vamos olhar, gente? O que está sentado e vão ficar pensando, nossa, que horror, gente, por que não abraça? O que tem? Não é? A gente faz isso sim. Então nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui, todos nós, com as nossas histórias, todos nós, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, porque somos humanos, graças a Deus. Então nós vamos aproveitar esse momento para fechar os nossos olhos do corpo. Porque quando a gente fecha os olhos do corpo, a gente para de olhar a roupa do coleguinha, a gente não vê se o coleguinha está andando para trás ou para frente, levantou, saiu. Então fechar os olhos do corpo é só mesmo para que a gente consiga se internalizar, se olhar. Voltar o olhar para você, humano. Para você, filho de Deus, para você que não foi criado para se perder, para você que tem um objetivo de vida, que é sim ser feliz, mas que muitas vezes, meus queridos, nessa trajetória, nessa travessia de humanidade, nós nos equivocamos sobre o que é ser feliz. Nós julgamos que ser feliz é ter uma vida linear, sem nenhum tropeço, sem nenhuma queda, sem nenhum desafio, sem nenhuma perda. E se fosse assim, nós não seríamos humanos, meus queridos. Se fosse assim, Deus, a inteligência suprema, não nos teria criado para os desafios da evolução. Deus é amor. E Deus habita cada um de nós que aqui se encontra e toda a humanidade que não está aqui, mas que permeia os chãos da terra e o plano mãe. Porque Deus é essa força que sustenta a vida e convida-nos diariamente a seguir adiante. Porque Deus não é aquele genioso que hoje não vai fazer dia porque está cansado, nem vai trazer noite porque dormiu mal. Deus está acima da nossa incompreensão. Mas para que nós possamos alcançar esse Pai, tornando-se sua imagem e semelhança em espírito, nós precisamos antes, meus queridos, estagiar pelos degraus da humanidade. E Jesus é esse exemplo vivo que pisou o chão terreno. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus teve dores, Jesus teve instabilidade emocional, mas não porque isso o diminui, não, meus queridos, mas porque Jesus quis demonstrar
que Ele precisou vir humano para se chegar a nós. Ele respeita a nossa humanidade. Ele respeita as nossas dores. Então, meus queridos, nesse momento, vamos respirar essa atmosfera luminosa que nos circunda, sem esperar sinais, sem esperar milagres espetaculares, mas confiantes que nós não estamos só e que nesse momento uma equipe de luminosidade circunda todo este ambiente. As suas mãos se estendem sobre nós. Das suas mãos, meus queridos, neste momento, saem-se como se fossem pétalas de flores luminosas, achegando o coração, o pensamento de cada um de nós. Aquele ponto que mais dói, aquele sentimento que lhe atravessa, esta energia vai até ele. Cai-se como uma pétala viva de luz, que ao entrar em contato conosco, se esparge, se espalha e nos domina por inteiro. Respirem e confiem, meus queridos. Confie nessa assistência incansável do alto na nossa caminhada, nas nossas vidas. E se realmente nós confiamos, imaginem, mentalizem, visualizem, advindo lá do fundo, lá da entrada da comunidade, do lado direito, a figura amorável do Cristo adentrando este recinto, suavemente, lentamente. E lembrem-se, a psicosfera luminosa de Jesus, falta-nos palavra para descrevê-la. Ela abarca a todos, ela envolve a todos. E Jesus vem caminhando entre nós, por nós. O seu olhar nos perpassa, a sua luminosidade nos invade. E junto com esta pleide de amigos espirituais, nós nos sentimos afagados, acolhidos, ternos. Nós nos sentimos amados por Cristo. E caminhando, o Mestre chega até aqui à frente, vira-se para nós, olha-nos nos olhos do Espírito. Cada um de nós, olhem nos olhos de Jesus. Entreguem a Ele, meus queridos, todo o teu mal-estar, toda a tua dor, toda a tua incerteza. Entreguem ao Mestre. Lembrem-se de Tomé, que quando Jesus adentrou a reunião, ele ergueu os olhos e o seu olhar cruzou com o do Messias. E ele então tocou Jesus. Toquem Jesus. Toquem a face do Messias Nazareno. Toquem o coração fraterno. Segure-lhe as mãos do Messias. Sintam Jesus, meus queridos, juntos de nós. Não duvidem, apenas sintam. E Jesus então, olhando-nos nos olhos, em contato com os nossos corações, Jesus nos diz, de forma suave e leve: eis aqui, meu irmão, o teu sinal. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus, que assim seja.
Nossa gratidão, nosso muito obrigado a Thaís. E vamos passar para o passe, continuando nessas vibrações de prece, de oração, convidando a todos os irmãos, trabalhadores do passe, da comunidade, de outras casas também aqui representadas, que possamos fazer nesse momento o passe coletivo. E a prece será Ave Maria. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, Dando a luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. ó doce Mãe, estende o seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, Dando a luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. ó doce Mãe, estende o teu manto nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui.